toca em mim, Senhor. Efatá, abre os meus sentidos. Sim, Jesus, eu quero ouvir tua voz. Minha língua se desdobrará. Levar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. E renovai a face da terra. Vá pedindo esse Espírito Santo que possa vir e renovar a terra do seu coração. Vá pedindo esse Espírito Santo que possa te renovar por inteiro. Teu Santo Espírito, Que neste dia, que este dia seja o dia da graça de Deus na sua vida, na minha vida. A face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Glória demos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Continuaremos reunidos em nome e na graça de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Bom dia, meus irmãos. Muito bom dia a você que está aqui conosco. Muito bom dia a você que nos acompanha. É uma alegria estarmos juntos. É uma alegria iniciarmos este nosso carnaval. Não sei vocês, mas o meu coração esperava muito por esse dia. Dá até música, não é? O meu coração esperava por este dia, por estarmos juntos na graça de Deus. Eu me chamo Leonardo, sou consagrado da Comunidade Católica Dom de Deus, aqui na Missão do Divino Coração. Com a graça de Deus, sou membro aliançado, e é uma graça, verdadeiramente é uma graça estarmos reunidos, depois de tantos dias, depois de tanto tempo, depois de tanta coisa, né? Em meio ainda a uma pandemia, mas conseguirmos retomando as nossas atividades, mas sem perder a esperança na graça de Deus. Hugo rezava no início, o quanto que muitas vezes pelas situações, nós nos permitimos nos deixar levar pelas situações da vida e vamos perdendo a esperança, vamos perdendo a fé. E hoje, o Senhor quer restaurar em nós a fé, a esperança. O Senhor quer fazer na nossa vida uma obra nova. Amém? Bendito seja Deus por isso. Então nós vamos partilhar um pouquinho nessa hora, nessa primeira pregação da manhã. Nós vamos falar um pouquinho, o tema dessa nossa pregação é: saber que somos filhos é reconhecer que temos um Pai. Saber que somos filhos é reconhecer que temos um Pai. Vocês já pararam para pensar que acaba sendo uma lógica, não é? Saber que nós temos um filho, nós somos filhos, é reconhecer que nós temos um Pai. Não existe filho sem pai, existe? Não existe. Todo filho ele tem um pai. Nós podemos até perceber, diante da sociedade, diante de tantas realidades, que muitas vezes nós temos ausências paternas, mas a paternidade ela existe, não é? Então, para que um filho ele se reconheça e ele entenda que ele é filho, por primeiro, ele precisa entender e reconhecer que ele tem um pai. E se nós formos falar e olhar para as nossas realidades,
Todos nós aqui, como falamos, né? Nós temos um pai e uma mãe, ou tivemos, caso já não estejam mais entre nós, ou independente da situação, nós tivemos a paternidade e a maternidade e figuras maternas e paternas que estiveram em nossas vidas e que estão até hoje. Mesmo aqueles que não têm mais fisicamente o seu pai e a sua mãe ali perto, né, tem as suas figuras, não é verdade? A gente tem ali esses laços que a gente vai criando. E aí, quando nós olhamos para nós, sabemos que nós somos filhos, para reconhecer e reconhecendo que nós temos um pai, nós podemos pensar, qual é a figura do pai? O que representa o pai? Vocês já pararam para pensar nisso? O que representa a figura do pai? Eu pensava essa semana, rezando, né, dialogando com Deus, pensava sobre essa figura paterna. O que é ser pai? E aí, olhando, a gente pode se debruçar em vários conceitos, né? Na paternidade biológica, naquele que gera, né? O pai e a mãe, eles são co-criadores, né? Com Deus. É Deus que nos cria, mas precisa do pai e da mãe. Então nós temos essa figura paterna enquanto esse genitor, enquanto aquele que cria, enquanto aquele que co-cria ali, né? Olhando para a paternidade humana. E a figura paterna é aquela figura que deve cuidar, deve proteger, deve amparar. Também é uma figura de autoridade para nós, não é verdade? Quando a gente olha para um pai, principalmente quando a gente é mais novo, o que a criança olha e identifica no pai? Tem até não uma historinha, né? Mas se a gente for olhar, por exemplo, uma criança. Se a criança, o pai coloca ela em cima de um muro, e aí o pai fala para ela assim, vem, se joga. O que a criança vai fazer? Ela vai se jogar. Agora, será que eu e você, na idade que nós temos, nós nos jogaríamos? Será? Porque a criança, ela confia no pai. O pai fala para ela assim, vem, e ela não mede esforços, ela não mede consequências. Ela vai, ela se joga. E aí, se por exemplo, meu pai, na graça de Deus, é vivo ainda, meu pai e minha mãe são vivos, graças a Deus. Se meu pai falar para mim hoje, se joga, eu vou já começar a calcular várias coisas na minha mente. Será que o meu peso, ele vai suportar o meu peso? Não vai, né, Alexandre? Não vai, óbvio que não vai, né? Será que ele vai conseguir me segurar? Será que eu vou conseguir pular? Já passa, assim, em frações de segundos, já passa várias coisas na nossa mente, não é? Porque a gente vai medindo as consequências. Mas a criança, ela não mede consequência. Ela confia e vai. E aí, um outro aspecto que a figura da paternidade, além dessa confiança, né? Um outro aspecto que a figura da paternidade traz, principalmente para a criança, nos primeiros anos, é essa figura que o filho olha e ele tem a tendência a repetir tudo aquilo que o pai está fazendo, não é? Ele tem a tendência... Quem é pai aqui? Os filhos de vocês não têm essa tendência? Ou não tinham essa tendência? De tudo que você vai fazendo, ele vai repetindo ali? Por quê? Porque é uma figura de referência. A criança, automaticamente, ela já tem essa característica, né? Porque ela aprende justamente nesse sentido. Não vou aqui entrar em detalhes, não sou estudante de pedagogia, nem de psicologia, mas no que a gente conhece da vida, a criança já tem essa característica. E quando é o pai, então, o pai ou a mãe, aí é mais ainda. E aí a gente vê até nesses novos tempos aí de internet, a gente vê muitas imagens, né? E às vezes tem esses memes aí que diz assim, né? É a cara do pai, o pai dormindo lá, a criança está dormindo na mesma posição que o pai, né? A criança está comendo, o pai está comendo e a criança está na mesma mania, está do mesmo jeito. Porque a criança, ela vai fazendo esse movimento de olhar e identifica ali uma figura de referência, uma figura de segurança. Para ela, não precisa, ela vai aprendendo na prática e na vivência que aquele ali
é a figura paterna. Aquela ali é a figura de segurança, aquela ali é a figura de referência. Claro que também a mãe, né? Mas como estamos falando dessa paternidade, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, né? Dessa nossa paternidade humana, já estamos falando, e também da paternidade divina. A criança, ela acaba tendo essa referência e ninguém precisa dizer para ela, essa aqui é sua mãe, esse aqui é o seu pai. Ninguém precisa explicar isso para ela, porque esse reconhecimento, ele vai acontecendo de forma natural. Esse reconhecimento, ele vai acontecendo de forma gradual, até que ela começa a aprender a verbalizar, né? Esse aqui, só chega a hora aqui para controlar. Ela vai aprendendo a verbalizar, isso aqui é minha mãe, esse aqui é o meu pai, e começa a falar, e aí ela começa a mostrar para outras pessoas, esse aqui é o meu pai, esse aqui é a minha mãe. Quando você vai lá levar o seu filho, a sua filha na escola, né? Ele já mostra para os amiguinhos, né? Essa aqui é minha mãe, esse aqui é o meu pai, não é verdade? Por quê? Porque houve esse reconhecimento de forma natural e ele quer mostrar isso para as pessoas. E aí, uma outra característica também dentro dessa pedagogia de paternidade e filiação, vocês já observaram que geralmente, quando a gente não sabe o nome do filho, por exemplo, o que a gente fala? É filho de fulano, é filho de ciclano, não é verdade? A gente referencia a pessoa pelo nome do pai, pelo nome da mãe. Isso é muito comum. Se pegarmos a Sagrada Escritura, nós vamos ver isso, né? Bartimeu, filho de Timeu. E aí, nós vamos identificando essa pessoa por meio da paternidade dela. Jesus, identificamos a genealogia de Jesus na Sagrada Escritura pela sua paternidade. São José. Então a gente vai conhecendo a pessoa primeiro pelas referências maternas e paternas, né? E depois que a gente sabe o nome, é claro, a gente vai conhecendo ali, chamando pelo nome, mas sempre fica essa referência, não é? Ah, quem é fulano? Poxa, fulano, né? Gabriele, quem é Gabriele? Poxa, Gabriele da comunidade Dom de Deus, que não sei o quê, mas quem é Gabriele? Gabriele, filho de fulano, de ciclano. Ah, sim. Ainda mais os mais antigos, né? Tem essa característica. Por quê? Porque a gente vai identificando e percebendo que dentro dessa relação de pai e filho, existe essa identificação natural. Só que se nós formos olhar diante das realidades que nós vivemos, na sociedade em que vivemos, as características que vamos vivendo ao longo da vida, esse movimento que nós vivíamos na infância, de referência, de confiança, de segurança, ao longo da vida, pelas inúmeras questões que nós vamos vivendo, muitas vezes essa referência ela vai se perdendo, não é? Muitas vezes essa referência vai se perdendo e essa relação que existia de proximidade, essa relação que existia de confiança, ela vai se perdendo. Quantos de nós não viveu ou não conhece pessoas que ao longo da sua vida foram perdendo a sua referência materna e a sua referência paterna? Mesmo sabendo que existe um pai e existe uma mãe, essa referência ela foi se perdendo. E esse reconhecimento dessa filiação foi se perdendo ao longo da vida. Essa referência de que temos um pai e temos uma mãe, claro que de forma assim, natural, quando nós vamos caminhando, crescendo na vida, nós vamos dando os nossos próprios passos, né? Existe aqueles pais e aquelas mães que falam assim, não, eu preciso criar o meu filho e a minha filha para o mundo, né? Para ele poder conseguir sobreviver no mundo, para ele conseguir dar os passos sozinhos. Mas para um pai e para uma mãe,
o filho é sempre aquele filho, né? O filho é sempre aquele bebê, né, que precisa ali, que está ali, mesmo que não precise de cuidado, mesmo que não precise, o pai e a mãe sempre vai ter essa referência. Então, para o pai e para a mãe, sempre vai ser o bebê. Eu tenho 36 anos, para o meu pai e para a minha mãe, eu sempre vou ser aqueles que eles vão precisar cuidar. Eu sempre vou ser aqueles que vou ser objeto da atenção deles. Porque é próprio do pai e é próprio da mãe. Mas nós, filhos, nós vamos perdendo esse olhar ao longo do tempo. O olhar do pai e o olhar da mãe não se perde, mas o nosso olhar de filho vai se perdendo ao longo do tempo. A gente vai caminhando com as próprias pernas, e aí dependendo do tempo, da idade da vida, a gente vai achando que a gente é autossuficiente, a gente vai achando que a gente se basta, a gente vai achando que talvez os nossos pais, a ideia deles já não é mais tão adequada para aquele tempo, não é tão adequada para aquele momento. Eu sei o que eu estou fazendo porque eu já sei caminhar, eu já sei andar, e corre-se o risco da gente ir se distanciando dessa relação e dessas referências. Corre-se o risco de irmos nos desfigurando dentro desse reconhecimento, dessa paternidade, dessa maternidade. E uma outra característica, como nós lidamos com as nossas relações? A maneira que nós vamos aprendendo ali dentro da nossa casa, de acordo com a nossa personalidade, de acordo com o meio que a gente vai vivendo também influencia bastante, não é? Tudo tem a capacidade de nos influenciar. Tudo. E por vezes na nossa vida, nós não temos ainda a nossa consciência, a nossa personalidade bem formada para não nos deixarmos influenciar. Não é verdade? Ou isso acontece só comigo? Né? Isso aconteceu na vida só comigo em algum momento? Pode acontecer com cada um de nós, não é? E aí, nós vamos correndo o risco de ir perdendo, de ir nos desfigurando, e esse movimento que nós fazemos, de lidar com o outro, né, dessa influência do meio que nós vivemos, das experiências que nós vamos fazendo, elas podem construir em nós um ser humano mais forte, mais digno, ou elas podem desfigurar a nossa imagem de ser humano, a nossa imagem de filhos de Deus. E aí, por muitas vezes, como nós vamos vivendo a vida e as circunstâncias vão nos distanciando dessa relação, dessa filiação humana, nós também corremos o risco de viver isso na nossa relação divina. Como nós nos relacionamos com Deus? Muitas vezes não, sempre da nossa maneira humana, não é verdade? Porque é o que nós temos, é o que nós conhecemos. E em muitas circunstâncias e situações, nós vamos transferindo para Deus tudo aquilo que nós fomos vivendo de experiências na nossa relação paterna e materna humana. Nós vamos transferindo isso para Deus. E aí, quando por vezes temos uma dificuldade com o nosso pai na terra, nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus, ou às vezes também com a nossa mãe. A gente vai falar um pouquinho depois, né, dessa figura de Deus. A gente ouve muito dizer que Deus é pai e mãe, não é verdade? A gente ouve muito dizer isso, né? E aí nós temos a figura da paternidade divina. E por que muitas vezes nós ouvimos falar desse Deus que é esse pai e essa mãe? Porque é um Deus amoroso, é um Deus cuidadoso, e as características da mãe, as características da maternidade, essas características dóceis, essas características amorosas, que são mais próprias da mulher mesmo, né? A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas a gente sabe que existem características masculinas e características femininas, né? Características que são mais acentuadas nas mulheres e outras que são mais acentuadas nos homens. E nós vamos transferindo isso para Deus.
E nós vamos fazendo da nossa relação com Deus um espelho da nossa relação humana. Nós vamos fazendo transferências. E aí, se eu não recorro mais ao meu pai e à minha mãe, eu não recorro mais a Deus. Se eu desenvolvi na minha vida uma dificuldade com a autoridade que o meu pai e a minha mãe exerciam sobre mim, eu vou transferindo isso para Deus. Se eu tive um pai ausente, eu vou fazendo essa transferência para Deus. Porque na nossa relação, no nosso ser humano, é o que nós temos de palpável para lidar. É o que nós temos de palpável para lidar. A nossa relação com Deus, ela sempre vai ser desigual. Sempre vai ser desigual. Porque é Deus e nós. Eu estou falando desigual no sentido do alcance, do tratamento. Nós nunca vamos conseguir amar a Deus como Ele nos ama. Porque Ele nos ama de forma plena. Nós o amamos de forma limitada, diante da nossa humanidade. Então a nossa relação também é assim. A nossa relação é assim. Tem uma música da Toca de Assis que eu gosto muito, que ela até fala assim: numa luta desigual, seduziste-me, Senhor, já não posso mais viver distante do teu amor. É uma luta sempre desigual, porque o amor de Deus, ele é tão imenso, que se olharmos para o amor que nós devolvemos a Deus, pode ser até constrangedor, não é? Tem horas que eu paro diante de Deus, eu fico constrangido diante de tanto amor, de tanto cuidado que Deus tem para comigo, para conosco. E a palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 3, diz assim. Primeira carta de São João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Lá no versículo 1 novamente. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Pensa numa coisa que você é bom. Pensa aí rapidinho, você que está em casa, pensa em algo que você é bom. Você que está aqui, pensa em algo que você é bom. Que sem falsa modéstia, né, sem falsa humildade, você fale assim: eu sou bom nisso aqui. Se você escreve bem, eu sou bom na escrita. Se você canta bem, eu sou bom na música, né, Renata? Pensa no que você faz de melhor. Te dá 10 segundinhos para você pensar aí. Dez segundinhos. Agora, pensou? Pensou? Todo mundo que está em casa pensou? Agora fala para você mesmo: eu sou bom nisso daqui. Eu sou bom nisso aqui. Você se convenceu disso? De que você é bom nisso daí? Você se convenceu disso? Agora, fala de novo com aquela convicção de que, como se você estivesse querendo convencer alguém de que você é bom nisso aí. Eu sou bom nisso daqui. Mas fala para você mesmo, não precisa falar de voz alta. Quem está aqui, você que está em casa, né, você pode pensar assim: eu estou com uma porção de gente na minha sala aqui, todo mundo participando do carnaval, e eu vou falar alto. Fala para você. Eu sou bom, vou começar por mim. Eu sou um bom ouvinte.
Eu tenho o dom e a graça de Deus de ouvir as pessoas. Por que esse movimento é importante? De olharmos para a gente e reconhecer aquilo que nós somos. Porque se eu não reconheço, eu não tomo posse. Se eu não reconheço, eu não tomo posse. Eu só consigo tomar posse daquilo que eu reconheço. E a partir do momento que eu olho para mim e deixo essa palavra se encarnar na minha vida, vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Na palavra tem uma exclamação no final, nós o somos. Um ponto afirmativo. Um ponto afirmativo. Nós somos, ponto. A palavra de Deus é verdade. Nós acreditamos nisso. E se a palavra de Deus nos diz, nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai que é Deus. Um Pai que cria, que nos criou. Um Pai que cuidou de nós. Um Pai que nos amou e nos ama desde toda a eternidade. Um Pai que educa. Educar não é só passar a mão, não é? Imagina se nós, enquanto educadores, e aí seja pai, mãe, professor, catequista, todos aqueles que ajudam na construção da pessoa, na construção do ser humano, imagina se a educação, ela passasse apenas pelo passar a mão na cabeça. Daria para fazer isso, Michele, com a sua filha? De jeito nenhum. Não dá. Não dá. E é próprio de quem ama corrigir. É próprio de quem ama educar. É próprio de quem ama conduzir no caminho correto. Olhando para nós, na nossa vida comunitária, com o nosso acompanhador formativo, como o nosso formador vai lá, faz isso, faz aquilo, vai para aqui, vai por ali. Quando o seu diretor espiritual te fala, olha, vamos por este caminho, vamos por aqui. Mesmo que, por vezes, seja um caminho difícil para se enfrentar. E muitas vezes é um caminho difícil de se enfrentar. Muitas vezes é um caminho penoso de se enfrentar. Mas, se nós temos confiança naquele que nos direciona, nós vamos seguir o caminho. Mesmo que ele nos custe, mesmo que nos custe esforço. Mesmo que nós tenhamos que, às vezes, lutar e buscar forças além do que a gente imagina, nós vamos por aquele caminho. Porque aquele que educa é aquele que quer conduzir por um bom caminho. Mas, como nós falamos, na educação ela tem correção, ela tem o repensar. Ontem, o meu sobrinho está aqui na minha casa, e ontem eu fazia ele refletir sobre algumas coisas, né? E eu parava com ele, eu falava assim, pensa nisso aqui que você fez. E ele abaixava a cabeça. Eu falei assim, não, eu não estou brigando com você não, eu só quero te fazer pensar. Vamos lá, pensa nessa ação aqui, nisso daqui, nisso daqui, nisso daqui. Nem sempre nós temos a facilidade de reconhecer o que nós precisamos repensar, de reconhecer o que nós precisamos, o caminho que nós precisamos refazer. E Deus faz isso conosco a todo tempo. Deus nos conduz no caminho da verdade a todo tempo. Porque é esse Pai que cuida, esse Pai que educa, esse Pai que quer o melhor para os seus filhos, esse Pai que sabe acariciar quando é preciso. Quem aqui nunca viveu uma experiência de se sentir nos braços de Deus? De parecer que Deus está te pegando no colo e te levando nos braços. A experiência de Tabor, né? Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Queria nem tenda para mim não. Eu fico aqui deitadinho, fico aqui no canto. Por quê? Porque o momento do Tabor
O momento da transfiguração foi um momento de grande graça. E quando nós estamos nesse momento de graça, diante de Deus, a gente não quer sair dali. A gente não quer ir para outro lugar. A gente quer ficar e ficar e ficar e ficar. E se a gente pudesse escolher, não sei vocês, mas se eu pudesse escolher, eu viveria nesses momentos eternamente. Eternamente. Mas vivemos esses momentos em Deus e Deus nos convida a quê? A continuar caminhando, a continuar caminhando, a continuar caminhando. Mais uma vez. E por que isso é tão latente? Porque esse Deus que educa é o mesmo Deus que ama. Não é um Deus diferente. A palavra nos diz isso, né? Se recebemos os bens de Deus, por que não podemos receber os males, entre aspas, né? As tribulações, os sofrimentos, as correções. Ou a gente ainda faz com Deus, como a gente fazia lá quando a gente era criança, com nosso pai e nossa mãe, de dizer assim, quando era corrigido ou quando eles brigavam com a gente, dizer assim, não quero mais você como pai, como mãe não, eu quero outro. Você não é mais meu pai, não é mais minha mãe. Como se isso valesse de alguma coisa, né? Ou a gente faz isso ainda com Deus, ou a gente faz pirraça com Deus. A gente se reconhece enquanto filho, quando a gente está vivendo o tabor, mas quando a gente vai para o Calvário, a gente quer correr dele. A gente quer correr dessa filiação. Porque todo esse movimento é o mesmo Pai que nos conduz. Todo esse movimento é o mesmo Deus que nos conduz. E, se não aprendermos a viver dentro dessa filiação, desse reconhecimento que é diário, esse reconhecimento que somos filhos de Deus, esse reconhecimento que nós temos um Pai, ele é diário. Pensa nas nossas relações humanas, mais uma vez voltando. Quando nós não crescemos num caminho de intimidade, num caminho de busca, em qualquer relação humana, essa relação ela vai se desgastando até a possibilidade dela se acabar, não é verdade? Claro que relações sólidas, elas são construídas mesmo mediante a distância. Mesmo mediante a distâncias. Eu tenho amigos de anos, né? Eu tenho aqui amigos que há anos que Deus me deu a graça de ter. Hoje, pela correria da vida, nós não convivemos tanto mais, mas o carinho permanece o mesmo. Mas, no dia a dia, a gente já não sabe mais tanto um da vida do outro. A gente precisa gastar um tempo, e quando eu falo gastar tempo, né? Eu gosto muito de fazer diferenciação entre o perder tempo e o gastar tempo. Perder, quando a gente perde alguma coisa, a gente perdeu. Perdeu e a gente não usou aquilo perdeu. Pensa quando a gente perde um dinheiro. A gente perdeu e acabou. A gente não vai usar mais ele. Mas quando a gente gasta, a gente usou ele para alguma coisa, né? Então eu gosto muito de falar dessa questão do gastar tempo. Quando a gente gasta tempo na nossa vida, né, nas nossas relações, em todo o caminho que nós vivemos, as relações elas vão permanecendo. Claro que com perspectivas diferentes. Então, por exemplo, se eu e o Adriano, Adriano que é meu amigo de anos e anos e anos, e a graça de Deus nos fez nos reencontrarmos nessa terra, o divino coração é lindo, né, gente? Estar no coração de Deus é lindo. Se nós tivermos que nos atualizar na vida, nós vamos gastar tempo, né, do dia a dia, do que está fazendo, do que não está fazendo. Mas a relação ali, ela foi construída, mas precisa-se de um esforço para que ela seja atualizada. E por que eu falo isso? Porque diante de Deus não é diferente. Para termos uma intimidade com o Pai, nós precisamos de tempo. Nós precisamos gastar tempo. Nas nossas relações, nós precisamos gastar tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Mandei o link para eles, não sei se eles estão me ouvindo, mas meu pai, ele gosta muito de ver televisão, de futebol e luta. Se deixar é o dia inteiro. Se deixar é o dia todo. Eu não tenho muita paciência, tá?
para ficar o dia inteiro ali diante da televisão e muito menos principalmente para a programação de luta. Às vezes, tinha dias que quando eu morava na casa deles e eu sentava, chegava às vezes do trabalho, cansado, queria dormir. Às vezes minha mãe estava dormindo no quarto e ele já estava ali na sala. A correria da vida não nos permitia ter tanto tempo juntos. Às vezes o que eu fazia? Pegava o meu jantar ali e sentava só ali. Só de ouvir às vezes aquela questão da luta ali, aquilo já me deixava impaciente, porque não é algo que eu gosto. Mas, para ter um tempo, mesmo que seja estar do lado, tinha dias que eu me permitia fazer isso, porque era o tempo que eu tinha. Minha mãe, ela gosta muito de conversar. Às vezes eu estou trabalhando, estudando, e ela entra onde eu estou e já sai falando. Às vezes eu preciso parar e deixar o que eu estou fazendo ali para dar uma atenção. Porque as relações, elas requerem atenção. Elas requerem atenção. Quando nós éramos crianças, não era assim que os nossos pais faziam conosco? Chegava cansado do trabalho quando trabalhava fora, ou cansado o dia inteiro do trabalho, e ainda tinha que estar ali, gastando tempo no exercício, gastando tempo na comida, gastando tempo no dar banho, gastando tempo na história que vai ler antes de dormir, gastando tempo com o que não quer dormir, porque a relação filial, paternal, ela precisa de gastar tempo. E na nossa relação com Deus, nós precisamos dar tempo a Deus. A intimidade requer proximidade. Eu não posso dizer que eu sou próximo da Ingrid se eu não estou perto dela. Eu não posso. E o quanto nós precisamos resgatar essa intimidade com Deus. O quanto de nós no início dessa pandemia não fez grandes planos? Nossa, eu vou melhorar minha vida de oração, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Se passou 2 anos de pandemia, eu estou no mesmo lugar. Se passou 2 anos de pandemia e nada mudou. Por que nada mudou? Porque eu preciso fazer planos, é importante. Planejar a vida é importante. Planejar o nosso tempo para Deus é importante. Ter ali o nosso momento na correria, eu enquanto aliançado, muitas vezes na correria do dia, a minha oração está sendo ali no ritmo da vida. O meu terço está sendo no caminho do trabalho. A minha liturgia das horas, acordei atrasado, eu vou rezar no caminho para o trabalho. Mas esse movimento, ele não pode ser uma regra, ele precisa ser uma exceção. É claro que Santa Teresa ela nos diz da oração ao longo da vida, ao longo do ritmo da vida. E o que é isso? É tudo, em tudo que nós fazemos, colocar Deus. Essa é a oração ao ritmo da vida. Se nós estamos lavando uma louça, que naquele lavar louça, naquele ato, nós estejamos em intimidade com Deus. Se eu estou estudando, que o meu estudo seja um ato de louvor e de intimidade com Deus. Se eu estou trabalhando, que o meu trabalho seja um ato de louvor e de intimidade com Deus. Mas eu preciso parar e gastar tempo na relação com Deus. Senão, meus irmãos, nós vamos viver de estoques. Como é que é o viver de estoques? Pensa aí, mais um exemplo de pandemia, que é um exemplo próximo de nós. Quantos de nós não estocou álcool em gel em casa? Quantos de nós não estocou alimentos em casa? Não comprou talvez mais do que precisava, porque poderia vir alguma situação de falta. Então, muitas vezes, na nossa relação com Deus, nós vamos vivendo de estoques. E o que é esse viver de estoques? Eu faço grandes experiências com Deus ao longo da minha vida de intimidade com Deus, de serviço a Deus, de missão, de apostolado. Eu vou fazendo grandes experiências com Deus, e aí o meu estoque fica cheio. Eu consigo me alimentar naquele momento das experiências que eu faço com Deus, e eu levo essas experiências por muito tempo da minha vida.
aquela frasezinha tão clichê que a gente ouve, né? Domingo sem missa, semana sem graça. Por quê? A missa dominical, ela faz um estoque na nossa alma e nos dá a graça de viver na graça de Deus. Claro que requer o nosso esforço também, mas a graça de Deus já está lá. E se nós nos esforçarmos, nós conseguimos viver em graças. Muitos de nós não têm a graça de conseguir participar da missa diária, né? Então, muitas vezes tem ali somente, entre aspas, né, quando eu falo somente, né, a missa dominical, porque ela já agracia a nossa semana. Claro, se nós pudermos, missa diária, ou o máximo de vezes que nós pudermos estar na Eucaristia, subamos ao altar de Deus, subamos na comunhão com Deus. Mas se é só o domingo que hoje nós temos condições, que seja o domingo a graça de Deus para a sua vida e para a sua semana. E aí, esse domingo, ele vai fazendo esses estoques, né? Ele faz o estoque na nossa alma. Então, muitas vezes, nós vamos vivendo desses estoques. E aí, quando nós vamos vivendo de estoques, nós corremos o risco de parar de adquirir aquilo que nós estamos estocando. E vamos só esvaziando o estoque, esvaziando o estoque. E chega uma hora que esse estoque acaba. Então, por muitas vezes, no relacionamento com Deus, nós vamos vivendo de estoques. Nós vamos vivendo do que Deus fez, nós vamos vivendo do Deus que me apresentaram lá atrás, da primeira experiência de amor e conversão que eu fiz com o próprio Deus, com o meu Pai. Eu reconheci Deus como meu Pai lá atrás. E hoje, se eu não atualizo isso, eu vivo de estoques e corro o sério risco desse estoque acabar e eu não saber mais como reabastecer. Às vezes a gente olha, né, para os nossos irmãos sem julgar e fala assim: gente, tal irmão fez tanta experiência de Deus, né, e hoje infelizmente se afastou da graça de Deus, não está mais em Deus, porque foi vivendo de estoque. E cada um de nós corre esse risco. Se quiser viver de estoque, se for vivendo de estoque, corremos o grande risco de, quando o nosso estoque acabar, a gente não saber o que fazer. Devemos sim viver de estoques da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela supera o nosso entendimento, supera a nossa capacidade de mensurar as coisas, né? Nós não temos capacidade de mensurar, de colocar numa caixa a graça de Deus, porque ela supera tudo isso. Mas precisamos ir cada vez mais. A graça de Deus é o único estoque que não tem limitação física. A graça de Deus, para a gente estocar, quanto mais a gente tem, mais a gente é agraciado por ela. E sem contar que nesse movimento de intimidade com Deus, nesse movimento de reconhecimento da filiação de Deus, o quanto nós precisamos nos abastecer e também ser canal da graça de Deus para os outros. Então nunca é demais. A intimidade com Deus nunca é demais. Nunca vai ser demais. E quando Deus ele nos chama, Ele quer nos dar tudo. E tudo para Deus é tudo. Tudo para Deus é tudo. Em todos os momentos, em todas as situações. Se é uma tribulação que eu vivo, é na graça de Deus que eu preciso viver. Se é uma dificuldade que eu vivo, é na graça de Deus que eu preciso viver. Se é um cansaço que eu vivo, é na graça de Deus que eu preciso viver. Se é um momento de muita graça, né, e de muita paz, de muita alegria, de muita felicidade, né, daquela euforia, é na graça de Deus que eu preciso viver. Eu lembro que um antigo diretor espiritual meu, eu estava na direção e eu falava para ele assim, eu falei: padre, eu estou vivendo um tempo muito bom em Deus, né? Um tempo de rezar, um tempo de conseguir parar, um tempo de conseguir escutar Deus, um tempo de conseguir falar com Ele, né? E aí com isso, de conseguir lidar melhor com os meus irmãos, enfim, eu falava desse momento com ele falava assim para mim: meu filho, isso é muito bom, vive muito bem esse momento, que vai chegar o dia que ele vai estar um pouco ausente,
E aí, quando ele estiver ausente, a permanência nele e as graças que ele te deu é que vão te ajudar a passar pelo vale da sombra da morte, a passar pelo Calvário, ou passar por uma doença, ou passar pelo que você tiver que passar. A passar pelo que estiver que passar. E verdadeiramente, isso tem muitos anos, né? E eu me recordo desse conselho como se fosse hoje, porque ele se atualiza a cada dia na minha vida. Eu até brinco na minha intimidade com Deus, que quando está tudo muito bem, eu falo assim, Senhor, me dá o máximo desse momento possível, porque eu sei que vão vir tribulações, porque a nossa vida é assim. Eu falo isso para aqueles que eu acompanho. A vida de um consagrado, né, e quando eu falo consagrado, não só consagrado ao carisma dom de Deus, né, todos nós somos consagrados a Deus no batismo. A vida de um consagrado é uma eterna paixão, morte e ressurreição. É uma eterna paixão, morte e ressurreição, diariamente. Diariamente. O quanto de nós muitas vezes não sai da confissão, tem até aquela frase que a gente brinca, né? Já posso morrer porque acabei de confessar. E aí acabou de confessar, logo ali em frente tem uma situação que a gente olha, acabei de confessar. E aí requer o esforço, requer a graça. Eu digo que na nossa relação com Deus, na nossa relação com o Pai, 99% Ele já fez. Fez é passado, algo que já existiu e se atualiza. Não sou professor de português aqui para conjugar, conjugação verbal, mas como Ele já fez e se atualiza a cada dia, a cada instante. Basta o nosso 1%. Basta o nosso 1%. E esse 1%, quando bem vivido, ele produz traços de santidade em nossa alma, a ponto de, como diz a palavra, se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus. Desde já somos filhos de Deus. Nós já somos filhos. E o 99% de Deus, com o nosso 1%, nos dá a graça de ser testemunha viva de Deus. A ponto que o mundo olhe para nós e diga assim, é um filho de Deus. Por quê? Porque vai reconhecer traços de Deus em nós. Lembra lá quando falávamos no início? Daquela criança que dorme igual ao pai? Daquela criança que come igual ao pai? O reconhecimento da paternidade de Deus e a vivência na paternidade de Deus nos leva a parecer como Deus, a palavra. Sabemos que por ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra de Deus. Lá no Gênesis também, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós refletimos o próprio Deus. Nós trazemos traços de Deus na nossa alma, no nosso corpo, na nossa vida. Meditar sobre isso me arrepia, porque isso é belo demais. Isso é belo demais. E me faz lembrar, e me faz querer e lutar para estar nessa graça. Porque, como eu falei, a graça de Deus é para todos, não tem exceção. Deus não faz acepção de pessoas, distinção de pessoas. A graça de Deus é para todos nós. Só basta que nós acolhamos. Só basta que nós nos permitamos viver sob a proteção de Deus. Só basta que nós nos lembremos dessa filiação de Deus e recorramos aos braços de Deus. Partilha rápida com vocês. Durante muito tempo na minha vida eu não busquei o Pai, não busquei Deus Pai. Eu sempre tive, desde os meus primeiros movimentos de conversão, uma ligação muito forte com Cristo, uma ligação muito forte com a cruz. Eu digo que o crucificado me ensinou a adorá-lo na Eucaristia. Eu só aprendi a adorar Jesus na Eucaristia quando eu aprendi a adorá-lo na cruz, porque a cruz na minha vida ela tem um grande significado. E
as minhas relações com a Trindade, né, nós vamos ao longo desse carnaval experimentar um pouquinho isso, a relação com a Trindade, mas a minha relação com a Trindade, ela era muito mais latente com o Filho, às vezes com o Espírito, e quase nenhuma com o Pai. E aí eu precisei ir reconhecendo a minha vida, a minha história, quem eu era, o que eu trazia. Claro que sim, de marcas, de feridas, de muitas questões, mas eu não sabia recorrer ao Pai. Eu não sabia lidar com Deus Pai. E eu precisei fazer esse movimento por primeiro de reconhecer que eu tinha um Pai em Deus, que essa relação não era na mesma relação do meu pai e da minha mãe aqui na terra, que Deus, ele não falha, Deus, ele não erra. Me deixar cuidar por Deus, eu não sabia me deixar cuidar por Deus, porque eu não sabia me deixar cuidar nem pelos meus irmãos. Essa semana eu partilhava com alguns amigos e com alguns irmãos as necessidades que nós temos na vida. Nessa vida que nós temos corrida de comunidade, né, do serviço em Deus, nós precisamos nos cuidar, precisamos parar para nos cuidar, porque se a gente não se cuida, a gente não tem o que dar para o outro. E por vezes, o cuidado que eu falo não é o cuidado físico, né? Então beleza, eu preciso descansar, conseguir dormir 12 horas por dia. Gente, quem consegue dormir 12 horas por dia, me diz aí onde é que está a mágica, porque não tem como. Aí os médicos dizem assim, a gente tem que dormir 8 horas por dia. Eu já rio, porque eu falei assim, não dá. Mas muito mais do que o cuidado físico que nos é preciso, é o cuidado de nossa alma. Nós precisamos nos permitir ser cuidados por Deus. Nós precisamos nos permitir nos deixar embalar pelos braços de Deus. E eu não estou dizendo só em um momento, são em todos os momentos. Nós não deixamos, lembra como falamos no início? Nós não deixamos de ser filhos, nós somos filhos. E se somos filhos, devemos buscar, temos o direito e o dever de buscar tudo o que essa filiação divina, o que essa paternidade divina nos propõe. E tudo, mais uma vez, meus irmãos, tudo quer dizer tudo. Tudo quer dizer tudo. Porque não podemos correr o risco de viver de estoques. Não podemos correr esse risco. E quando eu falo para vocês, o primeiro ouvido que escuta é o meu. A cada dia eu vou aprendendo a me deixar cuidar por Deus. Tem dias que eu finalizo o meu dia e eu paro, eu falo assim, isso é só cansaço. Minha irmã me perguntou ontem, meu irmão, você está bem? Eu falei, reza, minha irmã, estou bem, graças a Deus. Só o cansaço da vida. E por horas, eu não vou ter 12 horas para dormir. Por horas, eu não vou ter 24 horas para ficar em casa vendo Netflix, como talvez eu gostaria. Tem dias que eu quero ficar em casa sem fazer nada. E talvez, pelo ritmo da minha vida, o ritmo das minhas escolhas, porque nós vivemos as consequências das nossas escolhas, né? Se queremos de Deus os benefícios, porque também não receber de Deus as lutas? Então são as minhas escolhas. Pelas minhas escolhas, talvez eu não tenha 8 horas para dormir, mas aqueles 20 minutos que eu vou passar na Capela do Santíssimo descansando no Senhor, vão corresponder às 8 horas de sono que talvez eu precise. Porque a graça de Deus, ela supera qualquer entendimento. Deus é capaz de mudar a nossa vida num instante, num estalar de dedos. Mas, enquanto vivemos muitas vezes as demoras de Deus, porque a demora também vem de Deus, a palavra nos diz isso, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Ele, espera com paciência. As demoras também são de Deus, as demoras também vêm de Deus. E precisamos aprender a viver nelas, e viver bem nelas. Porque tudo é graça de Deus. Quando nós estamos sob a proteção dEle, sob a filiação dEle. Queria que nós fizéssemos um momento nessa hora,
Que você, se quiser fechar os seus olhos, pode fechar. Você que está em casa, se conseguir parar um pouquinho agora o que você está fazendo. E simplesmente parar mesmo. Parar, porque a pausa, ela também faz parte da música. A música, ela continua tocando e a pausa existe dentro da partitura musical, porque ela faz parte da música. Para um pouco, só para se colocar debaixo dessa filiação de Deus, só para se colocar no colo de Deus. Nós não precisamos de muito. Nós não precisamos de muito. Basta que nós estendamos a mão e Deus vem em nosso auxílio. Pai amado, Pai de bondade, nesta hora eu te peço que a Tua graça haja sobre nós. Eu te peço que nessa hora os Teus filhos sintam a Sua presença. E mesmo que não sentindo, Senhor, eu te peço, amado Deus, amado Pai, Deus de bondade, que por meio da nossa fé, Tu nos dê a capacidade de entender, de nos convencermos e de reconhecermos que em Ti nós temos um Pai. Que nós somos filhos porque temos um Pai. Um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que educa, um Pai que corrige, um Pai que caminha ao lado, um Pai que celebra as vitórias dos seus filhos e chora junto às suas dores. Que na sua paternidade, amado Deus, nós encontremos consolo, refúgio, esperança, o recobrar de forças, um novo ânimo para dar passos para seguir em frente. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço nesta hora que todos nós sejamos reinflamados do Teu amor, do Teu carinho paterno. Porque sim, Senhor, por vezes te chamamos de pai e mãe, porque o Senhor é aquele que cuida, que direciona, que corrige, que quer o melhor. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós. Por isso nós acreditamos em Ti. Por isso nós queremos viver em Ti. Queremos renovar neste primeiro dia de carnaval o nosso compromisso de amor e fidelidade a Ti. Mesmo que estejamos vivendo na infidelidade, mesmo que estejamos vivendo fora de Ti, queremos agora, Senhor, renovar o nosso encontro de amor contigo, porque nós sabemos que o Senhor nos acolhe. Nós sabemos que o Senhor está como aquele pai esperando aquele filho pródigo que volta e faz festa, reparte a herança. E nos Teus braços, Senhor, nós queremos viver em Ti. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a Ti. Não me deixes ir para longe de Ti, pois não sei viver sem Teu amor. Abraça-nos bem forte, amado Deus. Meu Pai, abraça-me. Se você não conhece essa canção, vai se deixando
Se você conhece, canta, vai fazendo dela também a sua oração. Mas se você não conhece, vai se deixando embalar por esse pedido. Não me deixe ir para longe de ti, pois não sei viver. Não sei viver sem o teu amor. Não sei viver sem ti. Pois não sei viver. Dá-nos a graça e a coragem, ensina-nos a te chamar de Pai, a balbuciar as primeiras palavras como uma criança, chamando de Pai, de meu papai. Meu Pai. Já não sei viver